Bom, gente, bom dia a todos. Vamos começar então nossa aula 7. A aula 7 é dividida em duas partes. A primeira agora, né, vamos fazer ela de forma ao vivo e para alguns presencial. E a segunda ela já está disponível para vocês lá no Moodle. Nós fizemos um vídeo sobre o uso do Enriso, como se fosse um pequeno protocolo, de algumas boas práticas, né, alguns cuidados que tem que fazer na coleta, também interpretações dos resultados. Então, é um vídeo relativamente curto, indo desde preparo da amostra até a interpretação. Também tem um outro vídeo lá do USDA, falando um pouquinho sobre fenotipagem de raiz de uma forma um pouco diferente. Bem mais braçal, algo que se aproxima mais do que a gente vai ver na aula de hoje, que é o conceito de Chauvelonics, né? Bom, na aula de hoje a gente vai tentar cobrir de forma rápida diversas formas de avaliar raízes. A raiz é algo que não é há muito tempo interesse dos melhoristas, de forma geral, sempre se preocuparam com parte aérea, porque é ali que está a produtividade, na maioria dos casos, exceto algumas culturas, como batata, mandioca, sei lá, tuberosas e outras coisas, mas sempre se preocupam muito com parte aérea. Mas, se for pensar, por que nós temos um sistema radicular que é interessante? Por que o sistema radicular pode ser algo útil dentro do programa de melhoramento? Então, algumas perguntas começaram a ser feitas no passado, algumas associações, e é o que a gente vai discutir hoje aqui, o porquê que o sistema radicular pode ser uma fonte, vamos dizer assim, riquíssima de características que podem ajudar as plantas a superar estresses, principalmente estresses abióticos. Então, e as várias formas que você consegue fenotipar. Não tem forma correta, tem mais formas erradas, talvez, do que formas corretas, mas tem formas complementares. Então, a ideia é mostrar um pouquinho sobre o estado da arte da fenotipagem de alto rendimento é mentira, porque não existe praticamente fenotipagem de alto rendimento em raízes. Se a gente for comparar o alto rendimento da fenotipagem de raiz com o drone, para a parte aérea. Mas se nós considerarmos assim, a fenotipagem tradicional de raiz, eu ir lá, escavar, tirar um sistema radicular, avaliar, ou usar um scanner, aí você vai ver a diferença de processamento de tempo e aí vai se tornar alto rendimento. Então, como comparação, deem uma olhada nos dois vídeos, vejam o tempo que o professor lá, o pesquisador do USDA leva para avaliar uma raiz. Ele para, roda, vira, gira, tal, anota um monte de coisa. No scanner você vai lá, passa um botão e ele joga um monte de resultado. Então, fenotipagem de alto rendimento de raiz, mesmo a de alto rendimento, ela não rende tanto. No Enriso, a gente consegue fazer 80 amostras, talvez, por dia. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas trabalhando em 2 pessoas, 80 amostras. 80 amostras é pouco se você for pensar em qualquer outro tipo de mensuração em parte aérea, exceto o híbrido, por exemplo. O híbrido não dá 80 no dia. Mas, ao medir a altura de planta ou qualquer coisa, é muito diferente. Enfim, o que a gente vai passar hoje aqui, um pouquinho sobre Chauvelonics. De onde que vem Chauvelonics? Então, é um termo que foi cunhado alguns anos atrás. Toda a área tem sempre seus nomes chaves, aqueles que, de certa forma, tiraram as primeiras ideias, né, os primeiros insights a respeito disso. E essa expressão Chauvelonics, ela surgiu em 2011, com o pesquisador Thrasher. Se vocês forem trabalhar com raízes, vocês vão achar uma infinidade eu digo assim, muitos papers do Thrasher. Ele é o cara que realmente alavancou a área, ele conseguiu ter algumas ideias muito interessantes e que, aplicando em Arabidopsis, em milho e várias outras culturas, a gente utiliza hoje ainda, desde 10, 15 anos depois, alguns conceitos bem interessantes que a gente vai passar na aula aqui. E ele se preocupa basicamente em desmembrar o sistema radicular em 2 componentes, né? Aquele componente em que é relacionado à arquitetura da raiz, as raízes que são mais de exploração, profundidade, raízes pensando em ocupar todo o volume, e também a parte de raízes que está relacionada com absorção ou interceptação de nutrientes. Então, os primeiros conceitos, o que é uma raiz fina, uma raiz grossa, coisas assim, foi feito por ele. E ele também cunhou esse termo Chauvelonics. Chauvel, né, vem do inglês, de pá. Então,
E lá é a cultura, né, a ômica de você lá pegar só pá, cavocar, tirar sistemas radiculares, abrir trincheira e mensurar plantas. E no início era assim, quando começou, talvez começou mais com o pessoal dos solos do que propriamente com o melhoramento, o interesse por abrir trincheira, avaliar o, né, o tamanho do sistema radicular, até onde que iam essas... as raízes, as dispersões ao longo dos horizontes, e ao longo do ano, longo dos anos, foi chamando a atenção da gente que essa característica de arquitetura poderia talvez ter um cunho genético. Ela poderia ter alguma característica herdável e que a gente poderia utilizar para fazer seleção. E que talvez diferentes sistemas radiculares poderiam conduzir a diferentes tipos de resiliência a diferentes tipos de plantas. Então, basicamente, era assim que fazia no início, no campo, escavando, com pás, trincheiras, e fazia-se a avaliação manual. Eu não cheguei a pegar essa etapa. Na verdade, nós fizemos algo parecido alguns anos atrás, mas por livre e espontânea vontade. Nós fizemos a fenotipagem de raiz, a campo, onde saiu um paper da Plant Soil, com DWOS para características de raiz. Então, a gente foi lá no campo, coletou, mas nosso limite foi também 60 e poucos genótipos, 2 repetições, eu acho, algum outro local. Então, já era algo assim assustador em termos de literatura, conseguir fazer a campo 68 materiais. Quando eu comecei a fazer estágio no melhoramento, isso lá em 2002, novembro de 2002, eu lembro que quando eu entrei no laboratório do professor Antônio Oliveira, na Federal de Pelotas, eles já tinham um interesse muito grande por sistema radicular, em aveia e em arroz. E o que eles faziam? Ensaios em hidroponia, isso lá quase 20 anos atrás, por causa do sistema, da composição, né? Sistema de cultivos, solos da região sul do Rio Grande do Sul, onde você tem solos que são hidromórficos, com um horizonte B textural bem definido. Então, você tem um horizonte A bem curto, bem baixo, digamos com uma capacidade hidráulica bem pequena, e ele satura e esvazia com facilidade. E aonde que isso aperta dentro do melhoramento? Primeiro, se ele a planta evapotranspira, ela entra em estresse hídrico muito rápido. Mas a preocupação deles naquele momento era outra. Quando você tem um sistema, por exemplo, com muita palhada, muito plantio direto, o que acontece? Você tem água em grande quantidade no solo hidromórfico, vai ocorrer uma decomposição anaeróbica e você tem uma grande produção de alguns ácidos orgânicos. E isso atrapalha toda a composição química, principalmente em absorção de fósforo e outros componentes também, como também libera muito alumínio. A gente sabe que solos mais ácidos fazem com que faça a molécula do alumínio saia da forma complexa e ela vai interagir, então, com as raízes. Então, eu lembro claramente, assim, foi um mundo diferente já. Primeiro estágio, já vendo os caras preocupados com raízes, ácidos orgânicos, e a avaliação era hidroponia. Então, já era uma evolução. Você deixa de escavar no campo, você tem um sistema de bacias, de piscinas, enfim, tanques em que você consegue fazer a mensuração. E naquela época, para algumas características, a mensuração do sistema radicular é muito simples. Eu lembro que o que se preocupava lá era crescer mais ou menos. Por quê? A gente vai ver mais ao longo da aula hoje, porque tem alguns genes, por exemplo, que estão relacionados intimamente com o crescimento do sistema radicular. Então, se ele cresceu menos, é porque já tem algum efeito inibitório ali dentro. Então, na ponta do sistema radicular, em aveia, arroz, essas culturas, já tem, no processo de divisão celular, já está interagindo com a nova fronteira do solo. E aquela inibição do ácido orgânico, na verdade não com o ácido orgânico diretamente, mas as consequências dele, já fazia com que o sistema radicular parasse de crescer. Então era basicamente avaliar o comprimento, era fácil, retirava as plantas da hidroponia, mensurava o comprimento, e aí o comprimento de raiz, quanto mais comprido, melhor, mais curto, pior, mais ou menos tolerante. Então já dava uma medida bastante interessante. A gente vai ver uma coisinha. Mas era manual, extremamente manual. Ia lá, retirava a planta, colocava na mesa, era uma mesa bastante grande, várias pessoas, um ir coletando, colocando na mesa ali, reguinha mesmo, anotação,
Então, lógico que uma régua não é tão subjetiva assim, mas são várias pessoas ao longo de um dia todo, 2 dias, então imagine o custo de fazer isso aí. E funcionava relativamente bem, é um método simples, é um método robusto, digamos esse de mensuração com a régua, e dava resultados bem satisfatórios. Mas o que todo mundo quer? Rádio fenotárico, né? Todo mundo quer aumentar a velocidade, a acurácia, fazer com que esse método seja replicável, indiferente do indivíduo, indiferente do local. Então, desde lá dos primórdios até hoje em dia, né, o interesse está no sistema radicular. Acreditem ou não, a gente sempre olha para uma planta e acha que a copa, que a parte aérea, ela é uma parte maior da planta, mas não é. Na grande maioria das espécies, a parte que mais explora o ambiente, tanto em volume como também em quantidade de carbono alocada, é o sistema radicular. E é muitas vezes maior do que em algumas espécies do que a outra. Em algumas é um pouquinho mais próximo. Então, tem algumas medidas, principalmente em espécies cultivares, que a gente utiliza, que é em relação à alometria entre a parte aérea e a parte do sistema radicular. Ah, eu quero que não invista em sistema radicular, eu quero que invista só em parte aérea, porque é ali que eu vou colher e é ali que eu vou vender. Só que não esqueçam, o sistema radicular ele tem uma série de funções que são importantes. Então, você pode realmente, talvez, tirar um pouco do carbono que ia para o sistema radicular, já que é algo muito grande, a gente está trabalhando com espécies cultivadas, com inputs ambientais, com água, com nutrientes, talvez reduzir um pouco, mas também não dá para reduzir demais a quantidade de carbono que a gente determina para o sistema radicular. O que a gente pode pensar é achar o melhor balanço possível e aquele carbono que vai para a raiz, a gente tentar selecionar que as plantas utilizem de forma inteligente. Então, o primeiro delas é esse, né? Ancorar e dar suporte para a planta. A planta é um bicho céssio, né? Um bicho, eu digo, é um indivíduo céssio. Não tem jeito, mudou o clima, ele não consegue nenhum animal procurar um abrigo debaixo de uma árvore ou alguma coisa. Está lá, aconteça o que acontecer. Então, tem vantagens e tem desvantagens, mas a raiz está ali para fazer com que ele não seja arrancado, não seja com um vento, uma chuva, não seja arrastado com facilidade ali e dar suporte para ela. A absorção, talvez é uma das principais funções. Então, a gente sabe que existem 3 formas principais de absorção de nutrientes. Nós vamos discutir muito, principalmente 2 delas, que é o fluxo de massa e a interceptação radicular, porque isso leva a arquiteturas de raízes completamente diferentes. Mas a absorção é o principal, talvez a principal função. Para muitas espécies, principalmente naquelas espécies de clima temperado ou espécies tuberosas, ela tem uma função de reserva. Então, se caem as folhas, ocorre uma herbivoria, enfim, morre a parte aérea, o sistema radicular tem uma grande quantidade de reserva de carboidratos. A hora que voltar a ter as condições ambientais, rebrota a planta, ela renasce, digamos. Reprodução, então, quem conhece tiririca sabe o que a gente está falando, né? A tiririca também é um caule modificado, mas de certa forma ele está abaixo do solo, então faz parte de um complexo do sistema. Mas tem espécies que dependem relativamente da raiz mesmo, não só de caules modificados. Se a gente for pensar em mandioca, é um caso como esse. Tem várias outras ornamentais que também são utilizadas. Framboesa também, né? Framboesa é um caso também que você pode fazer ou faz como principal por meio do sistema radicular. Metabolismo. Tem muitos hormônios que são regulados ou até que são produzidos devido ao sistema radicular. Tem muito hormônio que ele é utilizado, ele é metabolizado, ele faz parte de rotas na parte aérea, mas tem hormônio que é produzido no sistema radicular. Então, quando a gente fala em reduzir o tamanho do sistema radicular para que a gente tenha mais em parte aérea, é interessante, mas tem que tomar bastante cuidado. E a gente vai estar mexendo também em vários outros componentes. E talvez os mais críticos que a gente vai ter que pensar bastante é em relação à absorção, que nós vamos reduzir talvez a quantidade de carbono ou aumentar a quantidade de carbono alocada à raiz, mas tem que alocar isso aqui de forma inteligente. Não adianta simplesmente eu quero uma raiz maior.
E saber, por outro lado, que você vai estar gastando, a planta vai estar investindo muito carboidrato numa parte que não é comercial, e isso talvez tenha uma grande quantidade de um fito-hormônio sendo produzido lá. O que pode ser bom e ruim também, depende muito da espécie. Então tem que tomar bastante cuidado, que selecionar por selecionar pode levar a coisas bastante diferentes. Vamos nos ater principalmente aqui à arquitetura, né? A arquitetura e composição. A parte bioquímica, a parte mais fisiológica de raiz, se ela é bem mais complexa, ela é bem mais chata do que fazer a arquitetura. E a arquitetura já é um processo moroso dentro do sistema radicular. E o que nos interessa, então, dentro dessa arquitetura para a gente conseguir suplementar estresses abióticos aqui em raízes? A primeira delas, ou talvez a principal, é o sistema radicular, dependendo da composição dele, vai nos ajudar a ter um melhor aproveitamento no uso dos recursos. Então, o solo é o substrato. O solo é a principal fonte de nutrientes. Por mais que você pode fazer pulverização de micronutrientes, sei lá o que, adubação foliar, fertirrigação, mas o solo, além de ser a base, né, para a sustentação da planta, é a principal fonte, principalmente em espécies cultivadas, assim, de larga escala, como milho, soja, cana. Então, como explorar melhor esse substrato? Aí a gente tem que pensar, bom, ele é um substrato homogêneo? Todo mundo, quem fez solo, sabe que não. O solo é extremamente heterogêneo. Por mais que visualmente, essa área é extremamente plana, ela parece, não tem manchas nem nada. Mas a heterogeneidade não é simplesmente, muitas vezes, no visual, nem talvez só na textura, mas na distribuição que você pode ter de alguns nutrientes ao longo do perfil do solo. Então, você pode ter, por exemplo, nutrientes que são extremamente bem distribuídos ao longo do perfil, somente aqueles que são muito móveis e dependem de fluxo de massa, como nitrogênio. Então, se você tem um solo bem irrigado, uma boa quantidade de nitrogênio, aonde tiver água, ele vai do mais concentrado para o menos concentrado e você vai ter praticamente dentro de um horizonte aqui uma boa concentração de nitrogênio, todo o perfil. Se a planta chegou na água, chegou nitrogênio, só alegria. Mas o que pode ocorrer também, como situações como essa daqui? Vejam que você tem um horizonte A, um horizonte B, talvez um C e um D aqui. Você tem camadas e a concentração pode ser diferente. Então, pode ser desde a origem do solo, que você pode ter concentrações diferentes aqui, ou na deposição de camadas ao longo do tempo, ou ainda, você tem, por exemplo, o fósforo, ele fica muito alocado nas camadas iniciais, muito dependente da produção de matéria orgânica, ele é pouquíssimo móvel no solo, e aí você pode ter, como nos solos lá do sul do Rio Grande do Sul, um horizonte B textural, que é praticamente uma camada fina de argila que não tem nada. Ela simplesmente impede que a água desça com velocidade. Por isso que é um solo perfeito para você. E aí depois, talvez, no horizonte C, você tenha uma quantidade razoável de fósforo de novo, mas devido a esse impedimento físico, as raízes não chegam até lá. Pode ter ainda, de uma forma dispersa assim, onde o sistema radicular, digamos, tem que ir crescendo, se alastrando e encontrando partículas né, por interceptação radicular. Também é muito parecido também, em alguns casos, com fósforo, onde não adianta ter água, não adianta ter muito fósforo se ele estiver concentrado. Então, o que acontece quando você faz a aplicação de fósforo, por exemplo, com as bolinhas lá? Cada uma dessas bolinhas vai formar isso aqui, ó. Uma reserva muito rica de fósforo num local extremamente concentrado. O fósforo não vai se dispersar. A raiz vai ter que chegar até lá. Então, se você tiver um sistema radicular que ele tem 4, 5 braços principais, pode ser que esses braços passem por essas fontes de fósforo e não interceptem. Então, o fósforo você já tem que pensar num outro sistema radicular. Você tem que ter muitos braços. Você tem que ter muitas ramificações para aumentar a probabilidade de você encostar numa dessas partes aqui. E ainda pode ter situações como essa, em que você tem um gradiente, digamos assim, uniforme, mas decrescente. Conforme você vai baixando o perfil, no solo vai baixando a concentração de nutrientes. E isso tudo pode estar no mesma amostra de solo. Tudo isso pode estar na mesma amostra de solo.
Conforme você troca o nutriente, você pode ter uma situação totalmente diferente. E aí é que vem a pergunta. Para que eu vou selecionar? Porque se eu for selecionar para nitrogênio, eu vou selecionar um tipo de raiz. Eu quero raízes extremamente profundas, poucas ramificações, poucos braços e muitos pelos radiculares até não me interessam muito. Por quê? Porque, pensando no estresse hídrico como principal, o importante é que chegue em fonte de água. Então, talvez esteja numa situação muito profunda. Se eu tiver muitas raízes finas, além de ele não chegar muito profundo, são raízes pouco lignificadas. E qualquer estresse hídrico, essa raiz vai desidratar muito fácil. Então, assim, é um balanço meio estranho, na verdade, quando você pensa em selecionar para um estresse ou quando vai selecionar para outro estresse. O outro estresse, por exemplo, fósforo. Fósforo eu quero algo completamente diferente. Se o fósforo se concentra no horizonte A, eu não preciso de um sistema radicular muito grande. Eu preciso de um sistema radicular mais curto, mas eu preciso que ele intercepte. Então eu preciso que ele vire um polvo, na verdade. Muitas e muitas ramificações, muitas raízes finas. E aí, toda vez que você vai trabalhar com raízes, você se empolga. Não, vou lá fazer. Mas e aí, para que lugar que você vai selecionar? Para que estresse você vai selecionar? Isso é uma coisa que tem que estar bem claro. E você vai conduzir a plantas diferentes. Então, a seleção de raízes, o primeiro choque que você tem, ela é ambiente específico. Você tem que pensar já qual é o seu ambiente. Quero selecionar para eficiência no uso do fósforo, para eficiência no uso da água, tolerância ao estresse hídrico. Eu quero selecionar para nitrogênio. Alguns desses estresses eles são mais relacionados com outros. Por exemplo, o estresse hídrico e o estresse por nitrogênio eles são intimamente ligados. Por quê? Nitrogênio é fluxo de massa. Então, muitas vezes, você não tem água, mas você tem nitrogênio no solo. Como a planta não absorveu água, não absorveu nitrogênio. E aí, como é que você separa qual é o estresse do outro? Então, você tem que tomar bastante cuidado na hora de montar os seus ensaios, montar, né, a configuração para você selecionar o sistema radicular, para você não estar confundindo estresses. Partindo para a parte aérea um pouquinho, outros dois estresses muito relacionados, calor e água. Né? Então, por exemplo, eficiência no uso da água e tolerância ao calor. Também tomar bastante cuidado, porque as duas coisas são intimamente relacionadas, mas como separar quando você vai selecionar para um ou para outro. Então, tomar bastante cuidado. Mas voltando ao sistema radicular, então, nós temos que pensar em alguns componentes aqui. Cada sistema, cada nutriente, cada nutriente-alvo vai ter diferentes RSA. O que significa esse RSA? É a área de raiz específica. A área de raiz específica é uma medida que a gente vem trabalhando aqui no laboratório já faz alguns anos, em que a gente vai lá. Quando mensura o sistema radicular, digamos, vou fazer um sistema radicular aqui. Acho que ficou muito... Deixa eu ver se eu... Hoje o azul funciona. Então, eu tenho a parte aérea, que não nos interessa agora, tem o sistema radicular. Desse sistema radicular, o que eu consigo retirar dele, por exemplo? Quando vocês depois derem uma olhada no vídeo, utilizando o INRISO, eu consigo, por exemplo, ter uma ideia de área. Ele vai considerar que cada uma dessas raízes aqui, cada uma das raízes, a maioria dos softwares, ela considera isso aqui como um cilindro. E aí, como é que a gente faz qualquer estimativa de área? Qual que é as equações do cilindro? Lembre lá, πr ao quadrado, 2πr, que a gente tem lá, diâmetro, área superficial. Qualquer um desses aqui, vezes a altura, nós conseguimos transformar isso aqui em cilindro. Se eu quero área superficial ou se eu quero em volume. Então, baseado nas equações do cilindro, é que a gente consegue estimar para a outra coisa. O software ele vai fazer o que também? Vai pegar o comprimento de cada um desses braços aqui. E o comprimento é o que a gente tem aqui, ó. O H. Qual que é a espessura da raiz? É o raio.
o π é uma constante. Então, a maioria dos softwares de raiz, o que faz? Estima o comprimento, o diâmetro, né? E aí a metade do diâmetro, então a gente tem o raio, e ele vai estimando, então, vários pequenos cilindros e soma tudo isso. Baseado nessas equações, a gente consegue ter, por exemplo, o comprimento total do sistema radicular, a área do sistema radicular e o volume. Desses três componentes principais, os dois que eu mais gosto são esses dois aqui de cima. O primeiro deles está relacionado com capacidade de explorar o sistema radicular em profundidade. Então, quanto maior o comprimento que você tem, e principalmente aí desse comprimento você consegue dividir ele em raízes finas e, vamos dizer assim, em raízes grossas. Desculpem a simplicidade da separação, mas na verdade o que a gente tem em termos de raízes principais ou raízes laterais, ou raízes mais relacionadas à absorção ou raízes mais relacionadas à arquitetura. Então essas são raízes, por exemplo, que elas vão de 0 até 0,5 milímetros e elas estão relacionadas à absorção. E essas são raízes que elas são geralmente maiores do que 0,5 milímetros, então são raízes já mais lignificadas, são raízes relacionadas mais à expansão, à estruturação, então elas são raízes mais relacionadas à estrutura e aproveitamento do, vamos dizer assim, em termos de volume do substrato. Então, o comprimento normalmente nos dá essa ideia. Qual é o melhor balanço desse sistema radicular? Ele está buscando expandir para horizonte B, C, ele está tentando expandir em raízes finas, expandir de forma horizontal, qual que é a melhor alocação que ele está fazendo aqui. Já a área, ela traz uma outra coisa interessante. Qual que é a superfície de contato? Para algumas coisas não interessam, para nitrogênio não interessa tanto, mas para fósforo, quanto maior a superfície de contato, maior a probabilidade de você encostar em interceptar alguma partícula. Então, essa é uma medida interessante, mas nós não utilizamos ela de forma direta. A gente utiliza essa medida aqui associada a outra. Então, a gente vai fazer o quê? A área de raiz específica. Então, é o que a gente chama de Root Specific Area, que a gente vai dividir a área que o software mensurou, quanto que ele tem de área superficial, dividido pela massa. Então, a gente depois vai pesar esse sistema radicular, a gente vai sentir, vamos dizer assim, vai conseguir fazer o melhor balanço. Quanto de carbono ela tinha e quanto desse carbono ela conseguiu investir em área de superfície. Já vai ficar mais claro com alguns exemplos. Então, hoje, as três principais características que eu entendo, que dá para resumir muitas outras, são essas aqui. Como ela está expandindo o seu sistema radicular, em termos de exploração de volume e profundidade, ou pensando mais em novos horizontes, ou pensando mais em interceptação, e o balanço do carbono investido em relação à área. Ela consegue ter mais ou menos área com 1 grama de carbono. Já vai ter um exemplo, acho que vai ficar mais claro para vocês. De modo geral, qual que seria o sonho de todo mundo? Um sistema radicular como esse. Olha que legal, pelo menos eu acho, né? Veja, você tem uma parte do sistema radicular aqui, explorando, vamos dizer assim, o horizonte A. Aí você consegue pegar todos aqueles fósforo, elementos poucos móveis que são concentrados nessa região. E você também tem uma gama de raízes que estão indo para a profundidade, para buscar água e outras coisas. Então, esse seria o sistema radicular, pelo menos no meu modo de ver, um ideótipo para a grande maioria das situações. Não dizer para todas as culturas, nem nada. Lógico que tem um sistema radicular aqui muito mais parecido com fasciculado, ou uma mistura de fasciculado com pivoté, mas, de certa forma, tentando explorar muito bem os dois tipos de gradiente que a gente pode ter, o horizontal e o vertical. Fácil de obter uma coisa como essa? Mais ou menos, né? Se vocês olharem o vídeo do cara do USDA,
Mais ou menos ele tenta buscar alguma coisa assim, nas entrelinhas. Se você começa a prestar atenção no que ele está falando, na distribuição horizontal, no número de braços, ele mais ou menos tenta buscar alguma coisa nesse sentido aqui. Mas como é que a gente caracteriza o sistema radicular? Então nós podemos, já adiantei algumas coisas para vocês, como é que nós caracterizamos aqui, mas temos que tomar alguns cuidados. Dependendo da espécie, dependendo do que você trabalha, existem diferentes configurações de tipos de raízes aqui. Então, quando começa a germinação, por exemplo, do milho, ou qualquer outra espécie, você tem raízes que são chamadas raízes seminais. São aquelas raízes temporárias. É aquela primeira raiz para conseguir fixar a planta, absorver água, e provavelmente ela vai morrer logo nas primeiras semanas ou até nos primeiros dias. Depois começa o estabelecimento de um sistema radicular mais permanente. Então, tomar cuidado quando você for fazer qualquer tipo de inferência em sistema radicular, é que se você fizer essa avaliação em sistemas radiculares que não são permanentes, digamos, que não são de longa vida, você pode estar fazendo uma associação errada. Então, uma raiz seminal tem sua função. Então, você vai querer relacionar a raiz seminal com produtividade lá no final? Talvez dê alguma coisa, mas muito provavelmente não. Quero fazer uma caracterização bioquímica de uma raiz seminal relacionada ao estresse hídrico. Talvez você ache alguma coisa porque a única função, ou principal função de uma raiz seminal é a absorção de água. Mas não necessariamente depois que essa raiz morreu e ela foi substituída por um grande outro volume de raízes, essa tolerância que você encontrou de forma precoce naquele material, ela vai se manter constante. Então, tomar bastante cuidado e entender quais são as fases, vamos dizer assim, a fenologia do sistema radicular. Assim como a gente está acostumado lá, V2, V3, V4, V6, transição, reprodutivo 1, 2 na parte aérea, existem fases fenológicas do sistema radicular. Nós aqui decidimos trabalhar em V6, em milho. Por quê? Porque em V6, já digamos, nós atingimos quase que a maturidade fenológica do sistema radicular e o comprimento, o crescimento, essa composição que você observa com 6 folhas da parte aérea, ela, de certa forma, ela é plausível de fazer associações em V6. Já é um sistema radicular, digamos assim, mais maduro, permanente, em que a gente pode fazer qualquer tipo de inferência. Antes disso, em milho, são associações um pouco perigosas de a gente fazer. Então, como é que a gente pode caracterizar? Primeira coisa que você tem que ter em mente é identificar o estágio fenológico. Identificou o estágio fenológico correto, onde você já começa a ter associações daquele estágio fenológico, a curva de crescimento, digamos, do sistema radicular atingiu um certo platô, a partir dali você consegue fazer algumas associações. E aí você vai escolher qual é o seu alvo e o que você tem de ferramenta. Então pode começar coisas bem simples, como morfologia, né? Diâmetro, comprimento, número de braços, distribuição desses braços. Então no vídeo do pesquisador do USDA é muito interessante que ele faz, por exemplo, essas 3 primeiras características bem braçal. Vai lá, taca a pá, arranca 4 materiais de feijão, bota em cima da mesa, ângulo, conta, vê, distribuição, tudo isso no visual. Você pode sair do visual e ir para um scanner, pode ir para uma outra caracterização. Mas, basicamente, ele está preocupado com a morfologia, distribuição, número de braços, número de ramificações que cada um desses tem. Você pode fazer isso de várias formas. E também pode ver como que além dessa arquitetura, né, você pode ter uma ideia indireta disso, que é o que eu falei para vocês, da distribuição de carbono em relação à área superficial. E quando ele conta lá no vídeo número de braços, ramificações, ele não consegue ter uma ideia de área superficial total. Também não tem a ideia da massa daquele sistema radicular. Então, uma medida indireta, que, no meu ver, consegue ainda complementar número de braços e outras coisas mais, é quanto de carbono ele usou para cada centímetro quadrado. Então, por exemplo, você pode ver
quantos centímetros quadrados você tem de área de absorção para quantas gramas de carbono investido. Então, uma ideia de como ela investe os recursos que ela tem. Já falei isso para vocês, então é importante para você ver qual que é uma forma de absorção, melhor forma de investimento. Outras características, então, que são interessantes, comprimento, como eu já mostrei para vocês, e outra coisa que é interessante também, e é muito estudado em raízes, eu não trabalho muito isso ainda, mas o Rafael já está mexendo em alguma coisa, é, por exemplo, qual é o ângulo que você tem no sistema radicular. Então, veja, você pode ter as raízes principais aqui, vamos dizer, as raízes mais que determinam os limites do sistema radicular, e você pode determinar, então, qual que é o ângulo que você tem aqui. Dependendo desse ângulo, você consegue ter um sistema mais vertical ou mais horizontal e está explorando diferentes tipos também de nutrientes. Então, para um fósforo, lógico que a gente quer um ângulo perto de 180 graus. Se for pensar em fluxo de massa, se for pensar em qualquer coisa que é fluxo de massa, seja água, per se, ou nitrogênio, você talvez queira algo assim. Outra coisa que é interessante, isso lá no vídeo do USDA também tem um detalhe que o cara fala que é algo bem bacana, é em termos de competitividade entre os indivíduos. Se você tem um sistema radicular que ele é muito aberto assim, naturalmente você vai encostar no vizinho. Você vai precisar de mais área. E isso pode trazer algumas consequências. Uma delas, pode ser que esses genótipos tenham competição intra de uma forma muito grande. Então, pode ser que um venha a inibir o outro. E lá ele mostra, bem claro, que em feijão existe competição intra. O feijão parece que sente que tem um vizinho, e aí ele não cresce no sentido do vizinho, ele cresce no sentido não do vizinho, contra o vizinho. Então, as plantas podem se adaptar, mas pode ser que você tenha que fazer a seleção para esse tipo de coisa também. Então, se você tiver ângulos menores, lógico, você vai explorar mais a área do solo, mas, por outro lado, você sabe que você vai encostar no terreno do vizinho, e isso pode trazer algumas consequências para algumas espécies. Não todas, mas sempre tenham isso em mente que isso pode trazer. Toda vez que você vai mexer, talvez no sistema radicular, talvez vai ter que modificar a distribuição espacial das plantas ali dentro, porque pode trazer consequências depois também. Então, basicamente é isso de características, as principais que a gente tem hoje, a maioria dos grupos vem trabalhando, comprimentos, áreas, ângulos e, básico também, o número de braços que a gente tem no sistema radicular. São as principais características que a gente trabalha em fenotipagem de raízes. Qual é a ferramenta? Pode ser da mais básica até a mais moderna. Mas todas elas, de certa forma, vão tentar contemplar isso aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Sim. Uhum. O Sandro perguntou. Sandro, né? Professor, quando medimos a produtividade, peso de grão, por exemplo, já estamos avaliando indiretamente todos os componentes da raiz de maior eficiência? Sim, de certa forma, sim, Sandro. Se a gente for pensar, isso é uma questão que sempre vem, né? Vou selecionar a produtividade, e a produtividade, de certa forma, não, é como se fosse heterose, né? O que interessa o que compõe a heterose, o que não compõe, o mais produtivo tem maior heterose, e isso que nos interessa. De certa forma, sim, mas tem um outro lado. Digamos que eu quero desenvolver um genótipo específico, né? Para condições específicas. Então, é muito mais, digamos assim, interessante se eu começar a trabalhar nessas características específicas. Um exemplo que eu vi agora no final de novembro, início de dezembro, lá na Austrália, é o grupo do Lee Hick selecionando cultivares de trigo específicas para os dois lados da Austrália. Tem um lado que é arenoso e tem um problema, e tem um outro lado que, digamos, é mais fértil. Então, dois sistemas radiculares completamente diferentes.
Se eu for selecionar por produtividade, talvez eu conseguiria fazer isso? Sim, mas eles mostram lá que, por exemplo, eu consigo acelerar esse processo de melhoramento, de adaptação ao ambiente específico, só fazendo a mensuração do sistema radicular de forma precoce. Então, eles colocam em pequenos vasos, na hora que germina, 2 semanas, eles já conseguem retirar as plantinhas, ver o ângulo, baseado no ângulo, no número de ramificações, eles já sabem se aquela planta está correlacionada ou não com a adaptação ao oeste ou ao leste da Austrália. E ela já vai para um outro processo de acelerar o florescimento e já vai para a recombinação. Então, eles nem matam, eles já conseguem fazer fenotipagem de raízes sem assim, destruir a planta. Eles conseguem retirar ela, fazer a mensuração e já fazem o transplante. Então, 2, 3 semanas, não precisa esperar avaliar a produtividade. Então, eles estão tomando o caminho contrário. Se esse ângulo está relacionado com maior produtividade, com 2 semanas já seleciono plantas mais produtivas. Não precisa avaliar as mais produtivas e trazer por fora. Então, a cada 3 meses, 2 meses e meio, eles conseguem fazer um ciclo de seleção e recombinação em trigo para aumentar a característica de raiz e, consequentemente, a adaptação local e, consequentemente, a produtividade. Então, a gente pode ver o mesmo problema de duas formas diferentes. Selecionar por produtividade tem a segurança do resultado, só que é moroso. O outro, você tem que depender da correlação para fazer isso, só que ele é rápido, então você consegue fazer muito mais ciclos. Então é aquele balanço da equação de melhoramento lá do início do processo. Você vai trabalhar com uma seleção indireta, depende basicamente do componente. Qual é a relação entre a característica alvo e a característica de seleção, a acurácia que você tem na hora de fazer essa seleção e o tempo, qual é o intervalo que essa nova característica vai me reduzir no ciclo de melhoramento. Se você colocar tudo na equação e ela te der uma resposta melhor, é melhor fazer por raiz do que fazer por planta. Se você está vendo que não, então volta-se para um processo seguro e a produtividade em si é o melhor modo de fazer. Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? Não? Bom, aqui é o ponto que eu gosto bastante de mostrar, de frisar, quando falo em área específica, é o contraste de uma raiz, por exemplo, de um feijão, ou algo parecido com o feijão, com uma mandioca. Se você pensar, talvez os dois tenham um lado. Talvez, provavelmente a raiz de mandioca tem muito mais massa. Então ela tem muito mais carbono alocado nela. Mas ela pôs carbono de uma forma não tão inteligente em termos de exploração de sistema de volume. É lógico que para nós, em termos comerciais, é ótimo. Mas veja, pensando uma planta para suplementar, para ser resiliente ao estresse. Qual que é mais inteligente em termos de quê? Número de braços, ramificações, exploração. Então não adianta você ter um peso do sistema radicular muito grande se esse peso ele é distribuído de forma errada. Em termos de número de braços, o ângulo, então você tem um ângulo muito pequeno, também muitas raízes grossas, e essa relação aqui é muito ruim. Pouca área para muito carbono. Então, esse contraste, lógico que eu peguei entre espécies para ser uma coisa um pouquinho mais chocante, mas você tem que olhar isso aqui para fazer a seleção dos seus materiais. Lógico, sempre vendo qual que é o seu... Você tem que construir mais ou menos um ideótipo para fazer essa seleção. E aí você vai caminhando em direção ao que você quer. Mas tenho sempre em mente a diferença de um feijão, de um milho, em relação a uma mandioca. Então, tudo isso aqui a gente já conversou, a área superficial, volume, massa seca. São as principais características que a gente faz a coleta de dados para depois fazer o contraste e a seleção entre os materiais. Uma pergunta que pode surgir. Bom, são várias características. Faço um índice, seleciono truncado, existe correlação entre essas características? O que vocês acham? Existe correlação? Será que estão relacionadas ou não? Depende. Como todo agrônomo, né? Vou resgatar lá meu título.
Depende. Depende do que você usou para mensurar. Se você utilizar o WinRISO e for fazer as avaliações, ele vai dizer que volume, área e comprimento de raiz é extremamente correlacionado. É perfeito. Então, basta pegar um dos seus componentes, todos os outros vão ser altamente correlacionados. Por quê? Porque todo o WinRISO é baseado na equação do cilindro. Então, ele considerou que cada um desses é um cilindro. Então, se eu tenho... Todos eles são baseados na mesma equação. Então, eu posso mexer nessa equação e ter o comprimento. Posso mexer nessa equação e ter o diâmetro. Posso mexer nessa equação e ter o volume. Posso mexer e ter a equação. Mas todas elas têm exatamente 3 componentes. Π, R e H. Então, é lógico que vai dar os mesmos componentes. Ah, mas então o WinRISO, então não adianta mensurar. Não. É uma limitação do algoritmo. O algoritmo tem que tomar um pressuposto. Então, quando vocês trabalharem com o WinRISO ou outros softwares, procurem saber como é que esse algoritmo faz essa codificação. Então, não adianta você discutir qual é a relação de volume e área superficial com a saída do WinRISO. É enganoso. Então, o interessante é trabalhar com variáveis, vamos dizer assim, derivadas disso aqui, ou apenas uma delas, que é o que a gente faz. Do WinRISO, a gente trabalha de forma direta os comprimentos, separado em classes, e para a área superficial, a gente já não trabalha com ela de forma direta, a gente transforma nessa outra variável aqui. Mas, biologicamente, elas são correlacionadas? Depende também. Depende da espécie, depende de vários fatores, mas a correlação tende a ser menor do que a observada pelo WinRISO, que a correlação é praticamente linear. Então, dependendo da espécie, existe mais ou menos relação. Posso fazer um índice? Deve fazer um índice. Assim como as mesmas lógicas de genética melhoramento, de genética quantitativa, de princípios de seleção, você pode fazer um índice de seleção, sim. Ou ainda você pode usar um método chamado de culling, que é assim, qual é o mínimo que eu quero para tal coisa? O ângulo mínimo é 150 graus. Abaixo disso eu não quero. Eu quero de 150 a 180. Então você pode determinar como se fossem thresholds, pontos de corte, e aí você pode fazer o que é o chamado método de culling. Plota as variáveis, coloca os pontos de corte mínimo e aí você vai carregando. Também é um método bastante interessante, mas tem que tomar bastante cuidado também, que assim como características de parte aérea, ele pode estreitar demais os genótipos passíveis de seleção. Então, mas sempre é interessante fazer um teste antes para ver se o método funciona ou não. Outra medida interessante para algumas culturas, eu já mexi em alguma coisa assim, mas não vi ainda em milho grande vantagem, é o que a gente chama de investimento, alometria da parte aérea com o sistema radicular. Então, muitas vezes você sabe que é uma raiz muito grande, você quer diminuir, você quer fazer esse balanço. Então, para fazer essa seleção, você tem que ir mensurando quanto que você conseguiu ir modificando essa alocação de carbono ao longo do tempo. Então, para algumas espécies, você quer o contrário. Para a mandioca, por exemplo, se você pudesse ter só uma moitinha ali embaixo, né, um tubo de 200 milímetros, né, por 4 metros de comprimento, fantástico, né? Então, cada espécie você vai fazendo seleção diferente. Então, isso também é outra característica interessante. Para nós de milho, nem tanto, mas para algumas outras espécies mais. Quais são os principais desafios que nós temos hoje para fazer a seleção? Primeiro, alta heterogeneidade do solo. O ambiente ideal de fazer a fenotipagem de raiz era ir lá no campo mesmo. Ir lá, passar, rapar, tirar o sistema radicular, lá no ambiente natural mesmo que a planta está, e representando toda a heterogeneidade de distribuição de nutrientes, de água, presença de pedra, horizonte B, um alto teor de argila, compactado, pé de arado, toda aquela coisa complexa que a gente sabe que existe, seria interessante ir lá coletar. Mas amostrar um grande número de plantas no campo, tenho certeza que é bem complicado. Não só pelo trabalho árduo, não, vou pegar 10 alunos e vai lá, e é só alegria, eles vão empolgados. Só que a própria amostragem, no campo, na hora que você coloca a pá, muitas vezes você está
cortando parte do sistema radicular. Na hora que você puxa a planta, você arrebenta mais uma parte. Então, a amostragem não é uma amostragem fidedigna também. Então, não é só a questão do trabalho duro, mas é uma análise destrutiva e essa sua amostra ela pode estar comprometida lá dentro. Então, ela pode ser tanto pensando em destrutiva, de você não conseguir coletar ela de forma correta, como lembrem também, na maioria dos casos de avaliação do sistema radicular, exceto os casos que o Lehigh tem utilizado lá para speed breeding, você mata a planta. Então, assim, eu vou avaliar o sistema radicular, corta a parte aérea, coleta. E aí você descobriu, nossa, essa planta era fantástica. Ela era, no verbo não é mais. Então, não tem como usar ela em recombinação. Então, você tem um problema no sistema radicular, que é a seleção dos indivíduos superiores para recombinação. Então, por isso que o sistema radicular, muita gente assim, isso é bondade minha. Algumas pessoas estão buscando já não só fenotipar, mas associar isso com marcador molecular. Porque é o jeito. Você faz uma população de treinamento, você caracteriza o sistema radicular, e aí você descobre quais são as marcas. Pronto, acabou. Acabou de... Você vai ter que recalibrar isso depois de um tempo, mas você vai conseguir fazer seleção de marcador por uma característica que naturalmente ela mata a sua planta. A fenotipagem dela mata o seu indivíduo de interesse. Então é complicado. Ah, mas speed breeding é bem melhor. Lembre-se, é um fenótipo precoce. Já a marca, ela não é um fenótipo. Ela pode ser feita a seleção precoce. Então não dá para entrar aqui nessa disciplina, mas a gente divaga um pouquinho sobre isso em seleção genômica, disciplina de diálogos, mas é um caso que, entre o speed breeding e a seleção genômica, eu acredito muito mais em seleção genômica do que em speed breeding. Para algumas culturas. Para trigo tem funcionado bem, mas para milho não acredito tanto. Então você, quando faz a amostragem, tem que tomar bastante cuidado para não danificar o sistema radicular, e muitas vezes você também não é só uma questão de danificar, você modifica o fenótipo do sistema radicular e ele não representa a situação de campo. Então, o ideal era fenotipar no campo, então não dá. Então eu vou fazer assim, vou fazer em casa de vegetação. Aí, em casa de vegetação, eu vou botar o solo do campo lá, só que, o que acontece? Você tem um ambiente restritivo. Você peneirou, então você já quebrou muitos torrões, tirou pedra, então você já não está representando exatamente a mesma impedância do solo, a mesma composição física. E também você está colocando uma barreira física para esse sistema radicular crescer. Quem nunca tirou uma planta do vaso e viu que ela estava enovelada? Então, naturalmente, se ela tentou crescer, não conseguiu e ela começou a crescer para os lados. Então, você coloca já algumas restrições que fazem com que o sistema radicular ele tem limitações de crescimento e você já não vai ter uma representatividade real de quanto que ela ia crescer, quanto que ela ia explorar. Pior ainda, eu já usei também, eu não posso dizer que não, mas pior ainda se você trabalhar com os tubos de PVC. Já toda a minha tese de doutorado foi baseada nisso. Mas se você pensar assim, é algo absurdo, porque você está dizendo que a planta de milho vai crescer num tubo de 100 milímetros com 60 centímetros. É aquilo ali que você tem. Imaginou o hectare todo assim? A planta, você só cresce aqui, meu amigo. Do lado, não. Mas você está dizendo que é assim que funciona. E depois nas amostragens. Então você consegue, já começa a desconfigurar outras coisas. Ah, mas isso não vai mudar, porque ela, em vez de crescer para o lado, vai crescer para lá e ela vai pegar o comprimento. Verdade, ela vai acontecer isso. Mas lembre, quando a raiz encostar lá, ela vai ter que fazer uma dobra. E aí essa dobra provavelmente vai mudar o tipo de raiz. Talvez vai começar a lignificar, ela vai aumentar o diâmetro, porque ela vai criar uma nova ramificação. Então, sim, ela não vai mudar só o comprimento que é para cá, vai para cá, não. Vai mudar bastante a configuração, porque quando a planta encontrar um certo empecilho, ela vai mudar o sentido do crescimento e vai trazer alguma dano no sistema radicular. E esse dano não é assim, quebrou. É um dano em termos de representatividade também que eu quero dizer. Em termos de consumo de tempo e custo, é bem mais caro avaliar sistema radicular, porque você tem que tomar esses cuidados. Então não dá. Então eu vou para um sistema em que eu vou deixar a raiz crescer livre. Aí eu vou para uma hidroponia. Então, a hidroponia é
vamos dizer, é o outro lado, é o ateu e o religioso, né? Então, o religioso gosta do campo, o ateu vai para a hidroponia. Acredita que ali não está livre. Só que você não tem nenhum tipo de competição, não tem nenhum tipo de impedimento do sistema radicular crescer. E você vai ver que raízes do sistema hidropônico, elas crescem demais, muito mais, e não representam também aquilo. E você tem, vejam, raízes de sistema hidropônico, geralmente elas não têm, vamos dizer assim, galhas, elas não têm muitos braços, ela tem que ser um sistema radicular muito mais fascicular. Está tudo ali, pronto. Até o fósforo, que era de interceptação, acaba indo via fluxo demais. Então, está representando? Não está. Aí começa a dar desespero. Pô, é tanta coisa negativa, então eu não vou avaliar para esse negócio. Né? É interessante, é bacana, mas não vou avaliar. Sim, avalie, mas você tem que ter bem claro que tem que encontrar um balanço entre esses componentes aqui. Não existe certo e não existe errado. Você tem que pensar assim, o que você quer desenvolver, o que você quer estudar e encontrar um balanço entre esses dois componentes aqui para você fazer a escolha do seu método. Não só de coleta de imagens, mas também o método de cultivo. São duas coisas independentes, mas cruciais na hora de fazer fenotipagem. Vamos pensar primeiro no método de cultivo. Então, você pode fazer no laboratório, onde tem ambiente extremamente controlado, você pode colocar exatamente quantos ppm de alumínio tem na solução, controlar exatamente. Foge da heterogeneidade do solo. Você consegue ter reações muito mais controladas, respostas muito mais controladas. Para quem vai trabalhar a nível bioquímico, eu sugiro trabalhar algo assim, porque a composição do sistema radicular não é tão importante como talvez a cascata de reações enzimáticas que você vai ter lá dentro, que são muito mais interessantes. Mas se você vai começar a pensar em realmente fazer seleção para arquitetura e comprimento, aí você começa a migrar para outros sistemas. E o melhor balanço dos dois, assim, pelo menos o que eu acredito também é casa de vegetação. Você consegue controlar parcialmente a maioria dos fatores, fenotipar uma grande quantidade de indivíduos, mas você já está perdendo um pouquinho do controle. E também você está colocando uma restrição no crescimento do sistema radicular. E está fazendo isso de forma precoce. O ideal dos ideais era tentar desenvolver métodos de coleta de imagens a campo. Então, tem gente trabalhando nos 3 componentes aqui. Vocês vão ver artigos nas 3 áreas sendo publicados e assim, ninguém diz que está certo, ninguém diz que está errado. Só você tem que tomar cuidado com o tipo de conclusão que você pode tirar. Mas é passível fazer estudos e seleção nos 3 caminhos. Então, lá, por exemplo, na UFPEL, era possível fazer seleção com experimentos de laboratório, por causa que a característica permitia isso. A gente vai ver já por quê. Porque quem trabalha com alumínio, fósforo, consegue, principalmente alumínio, consegue trabalhar aqui com laboratório e fazer seleção também. Então, não quer dizer que eu faço em hidroponia, nunca vou poder fazer seleção. Já o Lee Hick consegue fazer seleção em aveia trabalhando em greenhouse. 2 semanas já consegue fazer também. E já tem gente que faz seleção baseada em campo. Então depende muito de vários fatores, mas é importante você ter claro que cultura você trabalha, suas condições, que tipo de resposta você quer, se a característica precoce está associada ou não com produtividade ou o que for lá mais adiante. Dúvidas, gente? Nada? Muito bem. E as estratégias, então? Que estratégia a gente pode utilizar para fazer a fenotipagem de raízes? Então, tendo em mente os desafios, agora vamos partir para o que nos interessa. Então, as plataformas elas são divididas basicamente em 2 grupos. Aquelas in situ, em que você normalmente mata a planta para fazer a avaliação, você tira parte do sistema radicular ou a raiz como um todo, e você vai fazer a avaliação numa bancada, num scanner, em algum outro local. Então, esse método geralmente ele é destrutivo, a não ser, mais uma vez, quando você está associado ao método de in-situ. Ou ainda in situ, que ele é um método não invasivo. Então, você vai no campo e você consegue mensurar o sistema radicular lá. Então, tem muita gente boa
tentando fazer essa avaliação no local. A gente vai ver algumas estratégias mais lá para o final da aula de hoje e eu comento com vocês as vantagens e desvantagens. Eu tentei já comprar equipamentos para esses sistemas não invasivos, mas eles são relativamente caros e o sistema deles, para espécies anuais, é um pouquinho mais complicado. Tem basicamente dois tipos que você pode ter no campo. A gente vai ver mais adiante, que são os sistemas baseados em ondas eletromagnéticas ou sistemas de scanner também colocados no solo. Então, você tem que pensar no que você quer. Se quer pensar no crescimento de raiz, se você está pensando em respostas bioquímicas ao longo do tempo, enfim, baseado em vários fatores também. Veja, você tem que escolher os dois componentes. Onde você vai avaliar, se é laboratório, caso de vegetação, campo, e qual é o equipamento que você vai utilizar. Régua, scanner ou raio-x. Lógico, eu quero raio-x. Eu também queria raio-x. Compra um equipamento de raio-x. Não dá. Bastante caro. E ainda não tem gente já trabalhando com... Como é que chama, meu Deus, quando a gente vai que é a evolução do raio-x? Você faz um... Oi? Ressonância. Ressonância. Mas quando você entra naquela maquininha, como é que chama aquilo, meu Deus? É uma tomografia, né? Isso. Tem já tomógrafos que você coloca o vaso lá e ele faz uma leitura. Então, lógico que isso foi desenvolvido primeiro para câncer, né, outras coisas, humanos, depois já são utilizados em animais, e um dia a gente talvez, quem sabe, vai ter um tomógrafo pequenininho dentro do laboratório, a gente bota o vasinho ali e aí consegue fazer a leitura do sistema radicular. Então, nós vamos comentar agora um pouquinho de cada um desses, vantagens e desvantagens. Mesmo um tomógrafo tem desvantagens também. Tem muitas vantagens, mas tem desvantagens também. Sim. O Sandro perguntou, professor, a herdabilidade para esses componentes de raízes são maiores que para a produção de grãos? Boa pergunta. Depende da característica do sistema radicular. Por exemplo, número de ramificações é uma característica de raiz, ou ângulo do sistema radicular é uma característica com herdabilidade relativamente alta. Agora, comprimento total e área superficial já são características mais de baixa herdabilidade. Então, assim como na parte aérea, a gente não pode dizer assim, as características de parte aérea do milho são de alta ou baixa herdabilidade? Depende. A altura de espiga é uma coisa, a altura de planta é outra, a produtividade é outra. É a mesma coisa para o sistema radicular. Então, o número de ramificações e ângulo tem uma herdabilidade relativamente alta. Já comprimento, que já seria algo mais próximo do quantitativo, a herdabilidade é mais baixa. O maior entrave hoje que complica a herdabilidade dessas características de raiz é a grande variação entre uma repetição para outra. Se você pegar a repetição 1, repetição 2 e você olhar tipo, os comprimentos, muda muito, muito mesmo. Então, essa heterogeneidade de substratos, de ambientes, faz com que cause um efeito ambiental muito grande, principalmente em comprimentos, e puxa a herdabilidade dessas características quantitativas do sistema radicular para baixo. Já outras características têm que são mais contágios e ângulos, elas são um pouquinho mais estáveis e a herdabilidade é um pouco maior. Tranquilo? Bom, então, por onde que muita gente começa? Hidroponia. Então, pode ter vários modos de fazer hidroponia, por exemplo, ou meios de cultura. Então, pode utilizar como se fosse realmente uma placa extremamente fina, ela cresce no sistema radicular, então você força com que o sistema fique espalhado, por exemplo, assim, meio de cultura, aonde a raiz aparece como um todo e o pote é transparente. Aí você, bom, mas como é que eu vou colocar no meio de cultura um pote transparente? O sistema radicular não vai crescer, porque ela tem fototropismo negativo. É lógico, isso aqui vai ficar dentro de uma outra estrutura escura. Então, quando você for fazer a fenotipagem, você vai lá e tira o seu potinho transparente, mensura, coloca de volta. Então, ele retorna para onde você tem. Esse aqui também, ele fica protegido, digamos, por uma lona ou filme que bloqueia a luz. No momento de fazer a fenotipagem, você retira
para evitar, então, a influência do fototropismo negativo que tem aqui. Mas o que acontece em muitos sistemas hidropônicos é isso aqui, ó. Forma uma cabeleira danada. E isso desconfigura muito o sistema radicular. Então, tomar bastante cuidado em que você não vai poder comparar, por exemplo, uma planta que está aqui, um resultado que está aqui, com o que está fora da hidroponia. E dentro também, você também tomar um pouquinho bastante de cuidado, porque você está tirando totalmente o ambiente do solo ali. Mas tem muitos trabalhos interessantes, principalmente questão de resposta bioquímica, questão de ângulo de folha, de braços, enfim. Tome só cuidado para não acontecer situações como essa daqui. Se você forma depois lá, seja um meio de cultura, o que for, você quer avaliar até o final do ciclo, mas aí você não consegue avaliar mais nada porque virou tudo um novelo. Então, como vantagens? É um baixo custo, condições controladas, é fácil de caracterizar e tem uma alta correlação. Alta correlação aqui, principalmente para as características mais simples que eu falei para vocês. O comprimento total, quando a gente pensa também em ângulos, alguma coisa, são altamente correlacionadas. E as repetições tendem a ser muito mais uniformes aqui, porque o ambiente tem que ser muito mais homogêneo, então você reduz muito os resíduos aqui, tende a aumentar um pouco a herdabilidade. Mas, como você modifica totalmente o fenótipo, não se sabe se na hora que você colocar numa situação de solo, isso realmente vai representar. Como problemas, muitas vezes o conhecimento do sistema radicular é limitado. Também você vai ter que fazer a avaliação em plantas precoces. Quem já trabalhou com hidroponia sabe que às vezes uma planta bem pequenininha já tem um mega de um sistema radicular lá embaixo. E elas começam a se emaranhar uma com as outras. Então você tem que colher o mais rápido, mais precoce possível. E aí, se é precoce demais, pode ser que como eu falei para vocês, dentro do desenvolvimento fenológico do sistema radicular, talvez isso não venha a representar quando ele for um sistema mais maduro. O que mais? Método destrutivo, na grande maioria dos casos, isso eu colocaria assim como depende. Você pode trabalhar, nada impede de um sistema hidropônico, você identificou os melhores materiais, agora você transplanta no campo e faz a avaliação. Então, eu não sei se é tão bem destrutivo, né? De modo geral, há um consenso que sim, mas na maioria dos casos, eu acho que a hidroponia tem uma grande vantagem. Você vai lá, fenotipou, coloca na aguinha de novo os melhores materiais, terminou de fazer toda a avaliação, pega eles, transplanta para uma casa de vegetação, na hora que floresceu, recombina e... Então, não sei se é tão destrutivo assim. Bastante oneroso, mas todos os métodos de fenotipagem de raiz também são. Grande vantagem que eu acho desse método, em termos de gastar ou não gastar energia, é que você traz o sistema radicular limpo. Então, se tirou ele da solução, ele está pronto para você colocar no scanner, ele está pronto para você fazer as mensurações. Todos os outros métodos que a gente vai ver, o que você tem que fazer? Lavar o sistema radicular. E aí, toda vez que você lava, você gasta um tempo. É um volume de terra. Outra coisa, você vai ter que tirar a terra das raízes. Então, naquele processo ali, você pode já começar a danificar. Então, é um método que praticamente você tira a raiz de forma íntegra, limpa. Então, você ganha bastante tempo na hora de fazer essa análise, mas, por outro lado, tem a crítica de não representar solo em si. Então, baseado nisso, você pode ter nesses meios de cultivo, nessas hidroponias, as análises chamadas 1D, ou análises de cor, que é o que a gente fazia lá no UFPEL, lá há 18 anos atrás. Basicamente, ele assim, ó, colocou alguma restrição, salinidade, alumínio, o que for, baseado na resposta que a planta tem para aquele estresse, quem cresceu mais é tolerante, quem cresceu menos é susceptível. Funciona assim para todos os estresses? Não. Alguns estresses, como alumínio, o ponto de crescimento das raízes, o ponto de expansão de divisão celular, ele tem uma relação muito próxima com essa identificação do teor de alumínio no solo. Então, na hora que ela sentiu, né, naquela interação com o substrato, que o teor de alumínio não é favorável, ela para de fazer o crescimento. Então, você consegue ter essa parte de crescimento, expansão, a divisão e expansão celular está muito relacionado com essa resposta com o meio.
Para outros estresses, isso não é verdade. Então, você tem que tomar bastante cuidado. E para alguns, ainda como do alumínio, isso é muito comum você ainda colorir, conseguir colorir ainda as raízes para ver o que é tolerante e susceptível. Então, se a planta é susceptível, ela acaba absorvendo muito alumínio. Ela acha que vai absorver fósforo e absorve alumínio. E aquilo fica tóxico dentro da planta. Já uma planta que é tolerante, ela consegue fazer essa separação de forma, quando ela consegue exudar seus próprios ácidos orgânicos, complexar o alumínio e absorver só o fósforo. Então, ela tem uma concentração de alumínio baixa dentro dela. E é o que você precisa saber? Quem tem mais alumínio que tem, ou não? Aí você pode utilizar técnicas de coloração, em que algum reagente vai interagir com esse alumínio aqui, raízes que tiverem uma grande quantidade de alumínio vão ficar de uma coloração e as outras não. Aí fica fácil. Então. Esse é o primórdio das análises de crescimento de raiz. Análises 1D ou coloração. Então, você só tem uma dimensão dos dados. Ou é colorido ou não é, ou cresceu mais ou não cresceu. Então, é um sentido apenas. Para alguns estresses funciona bem. O outro sistema, que é o que a gente utiliza aqui, é o chamado sistema 2D. Por mais que a raiz cresça no sistema tridimensional, quando a gente faz a coleta dos sistemas radiculares, então a gente colocava isso aqui nesses tubos, isso aqui são dados aí coletados há 10 anos atrás, lá em Viçosa ainda, nesses tubos de PVC, em V4 a gente colhia essas plantas, retira sistema radicular, lava ele e aí depois coloca no scanner, assim como mostrei para vocês no vídeo que vocês vão ver, né, na complementar a aula de hoje. Quando eu coloco ela num sistema de scanner como esse, vejam, aqui era uma planta que estava dentro de um cilindro e ela tinha um crescimento tridimensional. A hora que eu arranquei aquele sistema radicular, lavei, o que ele virou? Está aqui, ó, 2D. Eu achatei o sistema. Então, eu não consigo dizer, não, mas dá para estimar o volume. Não dá, meu amigo. Assim, você vai fazer uma inferência, mas, de fato mesmo, é duas dimensões. Duas dimensões, só a questão de pode ver ângulo, talvez da raiz maior, ou você pode também pensar em o crescimento total. Então, quando você pensa aqui, é basicamente ângulo, número de braços e o que você pode talvez trabalhar esses dois componentes. Mas tudo isso aqui está mais relacionado a duas dimensões do que três dimensões em si. Já é bastante informativo, tem software que faz isso de forma bastante acurada. Detalhe, as raízes, aqui você gasta um bom tempo para fazer a coleta, o preparo, e você vai perdendo qualidade aqui na hora de manusear essa raiz. Por outro lado, você praticamente não gasta tempo para fazer a mensuração e a quantificação desses atletas, porque a maioria dos softwares hoje é automatizada. Colocou ali, ele faz a leitura e ele já faz a fenotipagem para você de forma não subjetiva, de forma bastante direta. Uma das coisas que é importante você ter em mente, também vocês vão ver lá no vídeo, é que o software ele vai fazer a leitura do sistema radicular e aqui em cima ele vai trazer classes em relação a diâmetros. Então, quanto tem de comprimento para o diâmetro para a classe 1, 2, 3, 4, ele vai quebrar essa raiz em cilindros de diferentes diâmetros. E aí você tem que interpretar isso de forma biológica. O que essa classe de cilindros vermelha me representa? Então, para nós, são raízes extremamente finas relacionadas à absorção. E nós somamos todas as outras classes aqui e consideramos que são raízes mais relacionadas à arquitetura e crescimento e expansão do sistema radicular. Posso usar a mesma lógica para feijão? Não sei. Posso usar a mesma lógica para soja? Também não sei. É importante você dar uma buscada na fenologia do sistema radicular também na sua espécie ou fazer a caracterização por você mesmo para ver como que você vai agrupar essas classes. Geralmente, nós não avaliamos classe a classe. Nós somamos isso em duas classes principais. O que é absorção, o que é estrutural. Então, mas tudo isso aqui o software faz para nós de forma otimizada. Então, a gente já inverte a situação. Gasta mais tempo
preparando a amostra do que praticamente obtendo. Como vantagens, então, muitas mensurações rápidas, você pode separar isso em várias outras classes, que são as cores que eu mostrei para você, a obtenção de dado rápido, fácil, bem acurado. Né? Como problemas, destrutivo. Você não tem como colocar uma planta inteira no iris. Você vai ver depois no vídeo, não tem como pegar um planta de milho, virar e botar ali, não tem jeito. Então você tem que destruir a sua amostra. E também, então, ele não permite muito a associação, mesmo com speed breeding. Você dificulta bastante esse processo. Ou pelo menos eu não consegui pensar alguma coisa que seja plausível disso. Então, descobriu um material bom, preto morto. E aí, você tem que buscar algum parente, alguma coisa assim. Existem alguns limites de leitura que você pode ter no seu sistema. Como é que eu poderia explicar isso melhor? Você vai ter diferentes fases da coleta. Acho que no vídeo vai estar melhor explicado. Você vai conseguir coletar um sistema só, colocar ele com 4 sistemas na mesma curva. Ele pode fazer essa leitura. Só que tem alguns problemas. Quando você tem essa leitura de forma individual, e toda vez você troca todo o sistema, água, cuba limpa, você tem uma acurácia. Mas quando você começa a colocar mais raízes ali dentro e não fazer a limpeza, esse processo começa a ficar um pouquinho mais complicado e começa a trazer, como dizer assim, ruídos. Pode ser um pedaço de solo, um pedaço de raiz, algumas coisas vão ficando. Então, teoricamente, o limite de leitura ideal que a gente teria para o enriso é cada raiz, uma leitura, troca a água, limpa a cuba e faz isso. É lógico que na prática a gente não faz. A gente vai meio que no visual. Vai colocando, a água está suja, troca ali. Isso traz um tempo de consumo, assim, um consumo de tempo muito, muito grande. E não é só tempo. Você vai somando pequenas coisas que você não vai estar vendo. Então, traz um limite de fazer uma raiz, teoricamente, por vez, se você teria que trocar todo o sistema. Então, essa é uma limitação bastante grande do enriso. Se você trabalha com sistemas menores, você pode até fazer 4 raízes ao mesmo tempo. Ou mais, 6, se você trabalha com Arabidopsis. Mas, teoricamente, o ideal dos ideais é a cada 6 pequenas raízes joga tudo fora. Então, na prática, a gente acaba não fazendo isso, senão a gente não consegue atingir um volume razoável. Mas a gente tem que dormir com esse problema. Mas o enriso, ele teoricamente, no cenário ideal, no cenário recomendado, ele tem um limite de uma leitura por todo o processo, você tem que limpar tudo e fazer uma segunda leitura. Então, torna o processo bastante demorado. E quanto que demora uma leitura? Mais ou menos 5, 6 minutos, se você for pensar no preparo da amostra, colocar água, fazer a varredura, a leitura das características. Então, imagina a cada 6 minutos você morre, né? Ou você mata seu orientador. Melhor morrer, né? Deixar o orientador vivo. Outro problema, já falei para vocês, tudo baseado na equação do cilindro. Outro grande problema, lavar as raízes. Então, dependendo da pressão que você utiliza na água, dependendo do substrato, você vai ter que gastar mais ou menos energia. Se você trabalhar com vermiculita, você vai ver que é um problema, porque aí forma, consegue dar aquela enoveladinha da vermiculita e não solta. E aí você fica maluco com aquilo e não solta. Então, vermiculita é legal? É legal, né? Deixa o substrato num bom balanço de água, aeração, mas para depois você separar e limpar, aí você vai gastar muita energia e talvez nessa energia também você vai danificar o seu sistema radicular. Então, não recomendo trabalhar com vermiculita, por prática e sim por experiência própria. Trabalhar com um substrato com uma boa quantidade de areia, o que for, para você ter esse balanço e destorroar fácil e você gastar pouca energia lavando aqui. Processo sujo, né? Nós temos fotos aqui dos laboratórios, parece tudo uns porquinhos, lavando raiz 2 dias inteiros, até dentro dos olhos fica marrom. Não tem jeito. Lavar a raiz é um processo dolorido, demorado, não tem jeito.
e você perde a formação 3D, como eu falei para vocês. Acho que a gente tem uma pergunta aqui do Rafael. Deixa eu ver. Qual o valor estimado de uma licença desse software do Inriso? E essa Cuba, ela é própria, específica para análise? Boa pergunta, Rafael. Eu paguei o software, isso em 2014, $12.000 canadenses. E ele custou mais a licença do que o scanner propriamente dito. O scanner não é um scanner, digamos, caro, mas o software ele é relativamente caro. Bom, mas eu não tenho $12.000 canadenses. Não se preocupe, se você tiver uma boa câmera, você pode, né, montar a sua estrutura, você pode tirar as fotos do sistema radicular. Existem já softwares livres que fazem essa mensuração. Um caso é o software da Embrapa. Se não me engano, é o software do Lúcio Jorge, é o Safira, né? Que faz já, é um concorrente do Inris. E o Rafael também me falou essa semana que saiu um outro software também. Qual que é o software, Rafael? Tá. Ele fala, o Rafael vai colocar disponível para vocês. Então, hoje tem opções também, tanto de coleta de imagens, como não precisa necessariamente ser um scanner como esse, porque nós nem trabalhamos com o limite do scanner. Nós trabalhamos com ele na casa dos 300, entre 200 e 400 dpi, né, densidade de pixels por inch. Então, não é algo muito grande. Nada que se você comprar uma câmera boa, fizer um bom sistema, bem controlado de tirar imagens do sistema reticular, você consegue também ter essas leituras, né, com uma boa resolução. E aí, para processamento depois, recomendo dar uma olhada no Safira e o Rafael vai colocar para vocês. Então, dá para montar um sistema barato também de fenotipagem de raízes. Dúvidas, gente? Nada? Bom, isso eu quero avaliar 2D ao longo do tempo. Eu quero fazer mais de uma mensuração. É possível? Sim, é possível. Então, existem sistemas, por exemplo, e adaptações desse sistema, eu sei que acho que a Embrapa Mirisordo tem um sistema muito parecido, em que você consegue, digamos, colocar como se fossem placas de acrílico, o sistema radicular vai crescendo, você retira lá o filme plástico, que está deixando no escuro, e você vai tirando imagens. Pode ser desde uma imagem RGB, que é o mais comum, então você precisa conseguir visualizar bem esse seu sistema radicular, ou você trabalha com um sistema como esse, que já parte por um sistema de raio-x ou alguma coisa de tomografia, aqui mais raio-x. E aí é que começa a ter outros problemas também. Fantástico, aqui resolveu todo o entrave. Mais ou menos. Como é que a gente consegue, que a gente, por exemplo, quando vai fazer uma tomografia, né, a gente tem que tomar o tal do contraste. E aí ele recomenda assim, você não pode tomar um contraste por dia, porque vai que hoje eu preciso fazer uma tomografia, eu já estou com o meu contraste tomado, você faz mal para a saúde. Então, mesma coisa para a planta, você não pode ficar aplicando um elemento que vai dar um certo contraste todos os dias, isso vai mexer na fisiologia dela. Então, toda vez que você aplica um contraste numa planta para fazer uma mensuração, tenho certeza que ela está sendo absorvida não porque a planta quer, é porque ela está sendo enganada. Ela está absorvendo, sei lá, um cádmio, achando que aquilo ali é um cálcio. E feliz da vida. Já vai? Então, não dá. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com quando você for fazer esse tipo de avaliação, é que pode ocorrer, não estou dizendo que pode ocorrer uma certa fitotoxidez, dependendo do elemento que tem, e isso gerar uma resposta errada. Mas já é uma evolução bastante grande. Bom, a gente pode tirar raio-x todos os dias? Também não, né? Por causa que é uma bomba de radiação, então eu também não posso, hoje de manhã vou ver como é que meus pulmões estão expandindo. Vou lá de manhã, tomo uma xícara de café e faço um raio-x. Não dá. Mesma coisa para a planta. Imagina todo dia você bombardear ela com raio-x para ver o crescimento ao longo do tempo. Então, são métodos que eles ganham numa certa resolução. Por outro lado, você está mexendo na fisiologia da planta. Então, você está estimulando ela de forma diferente. Então, por isso que eu falei para vocês lá no início. É difícil de achar o perfeito. Bom, mas tudo bem. Eu trabalho com cacto, né? E o cacto aguenta a radiação. Pau na mão. Só que toda a radiação ela vai interagir com o ambiente. Qual é o tipo de vaso que eu vou usar? Um vaso preto? Um vaso branco? De metal?
plástico, de acrílico. Então, também o meio é outra coisa que interage bastante. Quantidade de matéria orgânica no solo. Porque ele vai bater na matéria orgânica e, de certa forma, vai dar um sinal de volta. Então, assim, eu trabalho com solo pobre em matéria orgânica ou com rico em matéria orgânica? Porque ele pode interagir com a matéria orgânica do solo e entender aquilo como se fosse uma leitura da planta. Então, não é um processo simples. Comprei o equipamento, botei, instalei e agora vai. Então, se vocês derem uma lida sobre essas imagens de raio-x ou tomografia, resolve muita coisa, mas abre-se uma gama de outras perguntas para você responder, porque você não pode ter interferência do meio, do substrato, e também o meio que você está usando para coletar as imagens não pode interferir significativamente na fisiologia. Então, traz alguns entraves também. Mas é fantástico já. Já a ideia começa, imagina, agora eu poderia, teoricamente, fazer leituras todos os dias e acompanhando o sistema radicular em 3D e aí ver o crescimento perfeito, digamos. E ter imagens como essa. Então, tem gente muito séria trabalhando com isso, né? O Instituto Jülich, na Alemanha, é referência internacional em fenotipagem de alto rendimento. Desde raiz, parte aérea, dos mais diversos modos que você pode imaginar, com equipes assim, interdisciplinares fantásticas, físicos, agrônomos, biólogos, enfim, matemáticos, para que a gente consiga resolver esses problemas. Enfim. Então, tem gente trabalhando, lógico que a preocupação maior dele no início é desenvolver o algoritmo. Funciona? Beleza, aquela questão de fitotoxidez, outras coisas, isso aí são questões secundárias. Então, aí é outra gama de pesquisadores que vai pensar nisso. E eles vêm fazendo um trabalho bem interessante, já mostrando alguns resultados que é possível ir acompanhando aqui, via raio-x ou tomografia, quanto que isso vai crescendo. E aí você consegue quantificar, não só no aspecto de comprimento, número de braços, mas aí um volume real em 3D que uma planta ocupa. Mas tem um outro entrave. Tudo isso aqui está dentro do laboratório. Está dentro do vaso. Então, você tem que pensar assim, o ideal seria o quê? Juntar esses métodos e colocar no campo. E aí tem gente também pensando nisso. Como é que eu poderia levar uma imagem 3D para condições de campo? Então, tem duas principais ferramentas. Essa aqui eu tentei comprar ela e a Fabesp disse não. E eu hoje entendo por quê. Porque ela não serviria para resolver o meu problema. Você teria que... É um sistema de scanner, de coleta de imagem. Então, em vez de a gente ter um scanner plano, você tem um scanner redondo. Na verdade, ali, quando vocês estão vendo esse tubo, ele é um scanner e ele vai rodar assim. Basicamente, ele vai fazer uma leitura em 360. É como se a gente pegasse o nosso scanner e enrolasse ele. É fantástico. Então, você coloca esse tubo no solo e você vai lá e coloca o seu scanner. Todo dia você pode fazer uma leitura. Teoricamente, a imagem não vai afetar a planta, ou muito pouco. Você pode fazer várias leituras. Então, ele tem uma série de vantagens. Qual que é a principal desvantagem de você enfiar um tubo desse no meio do sistema radicular da planta? Ele pode ser maior, veja o tamanho dele, ele pode ser até maior que o próprio sistema radicular, dependendo da espécie que você tem. Digamos que eu vou avaliar o sistema radicular do morangueiro. Talvez o sistema radicular das plantas de morango seja menor que o próprio diâmetro. Então, você está colocando aquele enfiado debaixo da planta, e aí a planta, lógico, não vai crescer de forma livre. Você está modificando o sistema, você está criando um empecilho para ela se desenvolver, e aí você vai tirar conclusões. Então, eu acredito que aonde que é legal para um sistema desse? Fruteiras, né? Espécies florestais, onde você tem um sistema radicular maior, e esse tamanho do scanner ele acaba virando quase que insignificante para o crescimento e desenvolvimento dali. Ou ainda um gramado, por exemplo, né? Quem trabalha com turf grass, essas americanos adoram, né? Essas coisas. Então, você está modificando uma plantinha ou outra, mas você consegue pegar um cenário global de todas as outras coisas que você tem ali também. Então, olha, ele é fantástico, você consegue, ele faz a leitura em 360, é lógico, depois ele coloca isso num plano, e você consegue ver todo o crescimento do sistema radicular.
associado ao próprio software que vem nele, você já consegue ir quantificando muito parecido com o IRISA. Várias características de finas, grossas, comprimento, exploração do sistema radicular. Quanto que sai um negócio desses? Na época, se eu não me engano, ele era em torno de $50 mil. Isso em 2014. $50 mil. E cada tubo, né, eu lembro que a Tecnal me ajudou muito a fazer as cotações e tudo, cada tubo de acrílico desses era em torno de R$200. Então imagina, vou montar um slats 16 por 16, 2 locais, 2 repetições. 1.000 e poucos tubos, vezes R$200, R$200 mil em tubo. Então assim, já começa você a ir para uma escala que não dá. Então, por isso que ele vale mais para experimentos menores, fruteiras, talvez, um pouquinho mais local, porque o scanner não, não é que o scanner não seja caro. Ele tem um valor que eu acho compatível, $50 mil por um equipamento como esse. Mas os tubos de acrílico, naquela época, eram muito caros. Talvez hoje, com impressoras 3D, né, já passou aí 6 anos, hoje eu consigo imprimir tubos como esse mais fácil. Quanto é que custou para a gente reimprimir a nossa cuba? R$100. Então eu acredito que não vai mudar muito, então, para imprimir um tubo como esse. Vai provavelmente ficar na casa dos R$200. Então, imagine, então você não vai conseguir usar ele em escalas muito grandes. Acho que os maiores empecilhos dele é um volume muito grande embaixo do sistema radicular, isso vai fazer com que modifique a distribuição das raízes. E a segunda é o custo, né, de uma coisa como essa. Não conheço ninguém que comprou ele. Sinceramente, não sei. Não conheço ninguém, pelo menos no Brasil. Bom, indo para o campo, seria então legal a gente juntar raio-x ou tomografia num sistema 3D em condições de campo. Então, tem já vários trabalhos mostrando isso, de várias formas, ou só com ondas bem elétricas, mesmo como se fosse um choque, e você consegue pelo pulso que dá condutividade do solo. Então, os minerais têm uma condutividade, a matéria orgânica tem outra, você consegue ter uma ideia de distribuição espacial de matéria orgânica no solo. Devido à concentração dessa matéria orgânica, existem algoritmos que conseguem transformar aquele pulso em raízes. E já tem coisas mais avançadas que vão até o que a gente tem, né, de raio-x ou tomografia. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Você emite uma onda eletromagnética, vai interagir com o solo, tem uma estrutura totalmente diferente de química, composição, e ele consegue reconstruir o que seria, então, parte orgânica de forma linear, distribuída e bem concentrada, e reconstruir algo assim depois para a gente ter um formato 3D. Então já tem trabalhos, esse aqui é um trabalho de 2012. Então já há muito tempo a gente trabalhando para fazer esse tipo de inferência. E no início, é lógico, tudo muito artesanal, mas hoje já tem empresas tentando vender equipamentos como esse, tem comercial. Você tem uma base, né, para emitir a sua fonte de ondas, e você tem sensores que você vai colocando de tempos em tempos e ele faz uma leitura. Então, para cada 5 metros, ele consegue fazer como se fosse assim, de forma bem, uma analogia bem chula, digamos. É como se fosse um LiDAR debaixo do solo. Você vai emitir a onda e você consegue reconstruir, baseado na velocidade com que essas ondas eletromagnéticas passam de um ponto até outro e interagem com os elementos. Então, basicamente, é como se fosse uma leitura assim. E você tem que ir andando, colocando seu sensor, fazendo a leitura. Então, ele não é assim tão high throughput, mas tem outras vantagens. Você está no local, você está pegando situação real de campo, situação de solo, e eu só não sei exatamente como que a mensuração, quantas mensurações você pode fazer sem interferir significativamente na fisiologia da planta. Mas já é uma evolução bastante grande comparado a outros sistemas que a gente tem. Então, como vantagens desses sistemas de raio-x ou tomografia? Muitas mensurações ao longo do tempo, resolução 3D, o que é fantástico, é preciso, então, os tomógrafos são extremamente precisos em relação
volume, diâmetro, distribuição espacial. Tanto a avaliação mais precisa aqui, que a gente faz uma inferência de área sobre massa, essa avaliação ela fica muito mais acurada do que a gente pegar dados 2D para fazer isso. E a gente pode fazer ainda não só a área sobre a massa, a gente pode fazer o volume de solo ocupado sobre a massa, que é talvez tão interessante quanto isso aqui com esses métodos. Então, no método não destrutivo, então a planta está no campo, você pode fazer isso de forma precoce, antes do florescimento, identificou os melhores materiais. Eu trabalho com malógamo, corto tudo que não presta e deixo recombinar. Pronto, ganhei um ciclo. Fiz a seleção antes do florescimento e já faço uma seleção recorrente, massal, na verdade. E eu consigo fazer isso, então, várias vezes. Eu posso fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, então, várias medidas no tempo, isso me aumenta a acurácia de selecionar os meus materiais. Problemas. Mutação. Se vocês olharem assim, como é que eu faço uma mutação em planta? Vocês forem procurar na literatura, muitos desses métodos que são utilizados aqui para raio-x e tomografia, eles também são utilizados para fazer mutação física. Então, mas não vai causar mutação. Né? Não vou criar uma plantação de X-Men. Não vai causar uma mutação, fique tranquilo. Só que imagine, não causou, mas você está mexendo na fisiologia da planta. Então, você talvez vai ter uma interferência na sua leitura em si. Método claro. Então, não é... Se um scanner como esse, do INRIS, é $12 mil canadenses, imagine quanto é um tomógrafo de campo. Né? É algo que provavelmente a FAPESP não paga para nós. Né? Paga para para a medicina, mas não paga para nós da agricultura. Também vai depender muito da cultura. Porque se todo tomógrafo, ele tem uma certa precisão, sei lá, 1 milímetro, meio milímetro, 1/10 de milímetro. Então, dependendo da cultura que você tem, pode ser que todas as raízes sejam extremamente finas. E aí o tomógrafo não pega. Você gastou lá $200 mil, comprou um tomógrafo, mas ele não pega. Porque as raízes então ele vai pegar só parte, talvez, do sistema radicular. Então, tomar bastante cuidado para quem for investir para algo assim, para ver se realmente, talvez, você vai pegar só as raízes principais, mais as raízes de arquitetura. Também tem a ideia do background, né, da composição do solo, de vaso, de outras coisas. Isso pode trazer grandes problemas, que a radiação, imagina você aplicar um raio-x e as plantas estão num vaso de alumínio. Isso aí cria bate, reverbera a volta e vira uma confusão de sinais, então, para o sensor ler. Também, se você tiver solos com alto teor de ferro ou alto teor de matéria orgânica, você pode ter ainda leituras completamente diferentes disso. Então, resolve muitos problemas? Resolve muitos problemas no 3D, mas cada método tem alguns detalhes que você precisa pensar. De modo geral, é isso. Fenotipagem de raízes não é muita gente que trabalha com isso na literatura, vocês vão ver que os grupos são mais ou menos definidos, mas o interesse pelas características do sistema radicular tem crescido muito nos últimos anos, porque muitos acreditam que é uma forma de aumentar a resiliência das plantas ou a eficiência no uso de recursos. Então, e algo que tem chamado bastante atenção. Ela, vamos dizer assim, bastante laboroso, você precisa realmente de equipamentos assim bem mais sofisticados para fazer isso, mas é algo fascinante com quem trabalha. Né? Trabalhar com o sistema radicular é um mundo novo. Você começa a entender que existe uma fenologia do sistema radicular, existe variabilidade no sistema radicular. Aquela variabilidade ela é passível de seleção. E aquela variabilidade passível de seleção ela pode aumentar a sua resposta para características principais, como a produtividade em si. Então, por que ignorar um órgão que ele é mais da metade da planta? Que é o que aconteceu durante muito tempo. Você ignora o sistema radicular. Então, na verdade, não é que nós estamos dizendo que a parte aérea não interessa, mas existe uma metade da planta que durante muito tempo não foi considerada e a gente pode começar a considerar também. Nem mais, talvez um pouco menos, mas a gente precisa também dar uma olhada nessa parte de raiz. Acho que os 2 vídeos que estão disponíveis lá no Moodle vão ajudar bastante, né? Tirar
mais algumas dúvidas em coleta de amostras, em fenotipagem e outras coisas também. Bom, de parte geral é isso de sistema radicular. Nós fechamos aqui basicamente a nossa aula 7. Nós temos mais 3 aulas pela frente. Na semana que vem eu vou fazer uma inversão. Quando eu imaginei o conteúdo dessa disciplina, eu tinha pensado de uma forma e no andar das aulas me caiu, vamos dizer assim, a ficha de que talvez, antes de entrar em inteligência artificial, é importante a gente falar em pré-processamento de dados para entrar em inteligência artificial. A minha ideia era falar sobre inteligência artificial e aí fazer análise de dados de ponta a ponta. Então, o que nós vamos fazer semana que vem é discutir como se preparam os dados para você entrar em coisas bem simples, como a decision tree, ou um random forest, ou umas redes convolucionais. Então, e a gente pode preparar esses dados de 2 formas. Ou preparando os dados brutos, como a gente está acostumado, uma tabela, um data frame, ou preparando as imagens para que a gente entre nesse sistema de redes convolucionais. Então, semana que vem, nós vamos ter grande parte da aula no R, preparando os dados. Na outra semana, uma aula teórica só sobre inteligência artificial, e a última, aí as aulas práticas de inteligência artificial. Estamos caminhando aí para o final da disciplina, mas 3 encontros e a gente fecha a parte que é aberta para todo mundo. Alguma dúvida? Sim. Passo para nós, Rafael. Professor Roberto, esse scanner real também, aí está em contato com... Desculpa, não entendi, Rafael. Eu acho que é diferente ao scanner de solo. Sim. Se ele tem a capacidade de ver algo além das raízes. Né? É uma imagem não é 3D, ela, por mais que o scanner rode em 360, depois ele forma um plano. E é uma imagem RGB. Então, tudo que estiver ali, ele vai aparecer. Seja raiz, seja pedra, seja micorriza, seja, por exemplo, que trabalha com soja, quer contar, né, como é que chama aquelas bolinhas? Os nódulos, né, da simbiose. Enfim, qualquer coisa que pode aparecer numa imagem, vai aparecer uma imagem RGB, como se você estivesse, digamos, abrindo o solo e tirasse uma foto. Basicamente isso. Então, tudo que tiver ali em contato, você vai conseguir pegar e depois mensurar. Tem alguma aplicação do R, as análises de imagem do sistema reticular? Desculpa? Tem alguma aplicação do R, nas análises de imagem do sistema reticular? Olha, não diretamente, né? Todas as análises de imagem que nós fizemos, até agora, práticas e que a gente vai fazer, você pode pegar amostras de raiz e aplicar também. Então, não tem imagem é imagem. Se você conseguir construir uma máscara boa, você consegue tirar a raiz do background, por exemplo, e fazer todas aquelas mensurações que a gente fez com um pipeline muito parecido com o que a gente já utilizou. Mas não tem no R especificamente um algoritmo pensando nisso. Já em Python tem. O Rafael tem trabalhado em Python, já alguns algoritmos que já conseguem pegar o ângulo certinho e já um pouquinho mais elaborado. Quanto tempo eu acho que vai demorar para ter isso no R? Às vezes 2, 3 dias, mas não vai passar de meses. A maioria dos pacotes que hoje tem de imagens no R, eles são pacotes de Python. Então, é questão de demanda. Acredito que em pouco tempo vai ter essa interface disponível. Mas em Python já tem coisas bem específicas para a raiz, mas nada impede também de você pegar esses pipelines que a gente está fazendo para análise. A gente vai ficar mais claro agora quando trabalhar com single shots na semana que vem. Você pode pegar os pipelines de análise de sementes, que a gente vai mexer, e aplicar para a raiz. Nada impede. Basta você construir as máscaras certas e fazer as mensurações que você tiver interesse. O Matias colocou um artigo
O hidrogel? Legal. Obrigado, Matias, aí por compartilhar. Então, tem várias alternativas. Tem muita gente pensando em vários modos, não só, como assim, são dois componentes principais na análise de raízes. É o meio que você vai conduzir seu ensaio e o modo que você vai coletar suas imagens. Então, você tem que pensar muito bem quanto tempo você vai fenotipar, quantas vezes, até que estágio, o que você aceita ou não aceita. Não, eu não aceito o fato de não representar o solo. Então, você não vai poder trabalhar com um meio de cultivo. Não, eu aceito isso porque eu prefiro abrir mão desse ponto, porque eu prefiro ter outras características íntegras. Então, depende muito da resposta que você quer, do seu objetivo. Mas dois componentes principais, né, baseados todos no que você quer. O meio de cultivo, e você vai ter que abrir mão de alguma coisa, não tem jeito. E a segunda é a forma de análise de imagem. Também você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você abre mão do 2D, do 3D, ou você tem que assumir que algumas interações, por exemplo, os raios-x, a tomografia, não influenciam na planta. Então, não existe método perfeito, você vai ter que aceitar alguns problemas em detrimento dos benefícios dos outros. Feito? Bom, gente, então fechamos aqui. Ficam os dois vídeos disponíveis para vocês. E aí, semana que vem, a gente volta com uma prática de R, fazendo pré-processamento de dados, já pensando em inteligência artificial. Boa semana, bom restinho de semana aí para todo mundo.